A gente segue acompanhando, portanto, a gente já tem aí os 3 nomes de prisão temporária dessa 35ª fase da Operação Lava Jato. Vamos conversar com a Andréia sobre esses novos nomes. Andréia Sadi. Andréia, estamos aqui de volta. A gente tem Juscelino Dourado, que era ex-chefe de gabinete de Antônio Palocci, e Branislav Contic, que também que era assessor de Antônio Palocci. Ou seja, são as pessoas que, como já vinha sendo anunciado, Marcelo já tinha falado para a gente mais cedo, eram nomes ligados a Antônio Palocci que provavelmente seriam presos aí nessa 35ª fase junto com o Palocci. Ou seja, eles estão querendo realmente fechar a rodinha e não deixar ninguém sair, né? Exatamente, Cecília. O Branislav, ele é conhecido como Brani, ele era a presença assídua ali na Câmara dos Deputados antes mesmo de Antônio Palocci virar ministro da Casa Civil no governo Dilma. Ele é um dos homens de confiança do ex-ministro, estava sempre ali na Câmara, foi assessor, sim, de Palocci também na Casa Civil, já estava na mira dos investigadores da Operação Lava Jato, antes mesmo, claro, de sua prisão, já desde 2015. Como eu disse, um dos homens fortes. A gente acompanha bastante isso aqui durante esses desdobramentos da Operação Lava Jato. Vários assessores, ex-assessores sendo presos, também na mira dos investigadores. Homem de confiança de Palocci, era presença também em 2010 na campanha, estava sempre por lá, mesmo depois de Antônio Palocci ter saído do governo. O Brani continuou com ele, continuou assessorando ex-ministro, então é um nome importante aí. E isso é importante, viu, Cecília? Porque, como eu estava falando aqui hoje mais cedo, vários petistas com quem eu converso sempre me dizem que acham difícil, acham que Palocci seria mais resistente a aderir a uma delação premiada se ele fosse preso. Mas o mesmo não se aplica para assessores, ex-assessores. Então, neste caso, agora a gente vai ter que ver como é que isso, dentro do PT, vai repercutir. Porque, claro, que é a ponta mais fraca, né? O ex-assessor que foi preso, ele vai falar, ele vai aceitar colaborar? Ele não é um homem do partido, necessariamente assim falando. O Palocci, sim, mas e o Brani? Como é que faz? Então, é um movimento importante para a gente observar a partir de agora, como que isso vai se desdobrar. É importante, sim, parece que não, é como eu falo aqui, os personagens que parecem satélites, mas às vezes eles se tornam mais importantes que os personagens principais do enredo. Porque o Palocci é um homem do PT, é um homem que foi todo poderoso do governo Lula, do governo Dilma, foi ministro de Lula na Fazenda, foi ministro de Dilma na Casa Civil. O caso do Zé Dirceu também, do ex-ministro Zé Dirceu, também nunca falou nem no Mensalão, nem agora preso pela Operação Lava Jato. A gente vê poucos petistas aceitando fazer uma delação. O que a gente vê mais são os ex-diretores da Petrobras contando como funcionavam o esquema nas suas respectivas diretorias e também os empresários, os empreiteiros que revelam como funcionava esse esquema de corrupção. Do PT, o que eu me lembro aqui, a gente conversou mais cedo sobre isso, é o ex-líder do governo no Senado, o senador Delcídio do Amaral, que era também homem forte do governo, era ligado, super próximo do ex-presidente Lula, foi líder do governo de Dilma e também na delação premiada dele, ele falava desse triunvirato, ele falava do Antônio Palocci, falava de Erenice Guerra, de Silas Rondô, esses últimos dois também que foram ministros. Silas Rondô foi ministro de Minas e Energia e Erenice Guerra foi ministra da Casa Civil. Quando a gente fala de Antônio Palocci, eu agora há pouco conversando com um pessoal que era ligado a Palocci, eles me lembraram bastante do personagem Erenice Guerra. Da mesma forma que na semana passada a gente contou aqui que após a prisão do ex-ministro Guido Mantega, o PT achava que o próximo alvo era exatamente Antônio Palocci, que foi preso hoje. Hoje, conversando com alguns integrantes do PT, eles acham que essas investigações podem agora se aprofundar, chegar um pouco mais perto também da ex-ministra Erenice Guerra, que era uma das principais aliadas, assessoras de Dilma, foi ministra da Casa Civil de Dilma, assim que a presidente saiu em 2009, em 2010 ali para fazer campanha, para ser candidata, era de total confiança de Dilma e, segundo as investigações, Erenice, Palocci, Silas Rondô, eles teriam atuado juntos aí no esquema de Belo Monte, de propinas em Belo Monte. Então, agora é um outro personagem que a gente tem que olhar, tem que monitorar para ver o que vai acontecer com os desdobramentos que a ex-ministra Erenice Guerra. Mas toda a avaliação macro do PT, como a gente está contando, é que essas investigações da semana passada, essa nova fase
da semana passada e essa de hoje, elas fecham cada vez mais o cerco em torno do ex-presidente Lula. E é isso que o PT está olhando e está preocupado e vai monitorar, não só por conta das eleições, agora das eleições municipais, mas principalmente por conta das eleições de 2018. O discurso para as eleições de 2016 já está pronto, é aquele do Rui Falcão, o presidente do PT, da semana passada. As investigações da Operação Lava Jato, elas poderiam se chamar de Operação Boca de Urna, porque é para desgastar o PT. Eles falam da forma, reclamaram bastante daquela coletiva de imprensa dos procuradores, quando eles apresentaram a denúncia contra o ex-presidente Lula. Na semana passada reclamaram também da condução, da prisão do ex-ministro Manteiga com a mulher dele num hospital, diante do estado de saúde dela. E agora, com Antônio Palocci, que eles já diziam na semana passada, a gente contou isso aqui, que eles achavam que seria o próximo alvo, agora eles estão dizendo, eles vão repetir esse discurso de que isso é uma perseguição política, que isso é para desgastar o partido na véspera da eleição, porque na avaliação deles o PT vai perder e vai perder muito capital nas eleições na hora que as urnas se abrirem, principalmente em São Paulo, porque como a gente está vendo, segundo as últimas pesquisas, o atual prefeito que é do PT, pode acabar não indo nem para o segundo turno. Então o PT está preocupado com isso, mas está mais preocupado com 2018, porque eles dizem que Lula é o plano A, B, C, não tem plano B para a eleição de 2018. Então eles estão achando que todas as investigações da Operação Lava Jato, chegando aí a todos os homens dos ex-presidentes, o ex-ministro Guido Mantega, agora o ex-ministro Palocci, isso pode sim chegar ao ex-presidente Lula. E o que eles temem, é claro, uma prisão de Lula, mas temem uma condenação de forma definitiva do ex-presidente, a ponto de não deixar com que ele seja candidato, inviabilizar uma candidatura de Lula em 2018, porque esse é o discurso, por exemplo, do senador Lindbergh Farias, que é um dos principais homens ali da tropa de choque do PT. Na semana passada, após a prisão de Manteiga, eu tinha conversado com ele e ele falou exatamente isso, o que a Lava Jato quer na nossa avaliação do PT, isso o senador Lindbergh Farias falando, é uma eleição de faz de conta em 2018, eles querem um campo só. Então, esse vai ser o discurso do PT, Cecília, é uma perseguição, isso não passa mais do que uma perseguição para desgastar o PT na véspera da eleição e inviabilizar o ex-presidente Lula em 2018.